pela TV Paraíso, o programa Olho no Olho. Nesta semana vamos apresentar o jornalista de reconhecimento nacional, Saulo Gomes. Saulo Gomes é do tempo do jornalismo investigativo, que ia a campo, descobria os problemas e os apresentava. Inicialmente ele começou na Rádio Continental do Rio de Janeiro. E lá ele pegou a época da Revolução de 64. Foi perseguido, foi desterrado, ficou no Uruguai. Aí ele veio escondido para ver o neto. O filho que havia nascido. E aí o que aconteceu? Todos os jornais anunciaram a sua vinda para o Brasil e ele conseguiu se escafeder, fugir da ditadura. Mas ele, nos 53 anos de trabalho, são 53 anos de trabalho. Mais um agora, Morandini. Mais um agora, 54. No rádio e na TV, já conquistou dezenas de prêmios e centenas de processos da justiça brasileira, comprovando sempre a absoluta lisura e responsabilidade em suas reportagens e sendo absolvido em todas as ações criminais e cíveis. Foi o primeiro jornalista caçado pela Revolução de 64. Saulo é considerado um dos mais renomados repórteres de rádio e da televisão brasileiros. Seu nome situa-se entre os heróis e pioneiros da história da TV no país, ao lado de Flávio Cavalcante, Murilo Antunes Alves e outros. Coube a ele a responsabilidade de protagonizar um momento histórico, transmitido ao vivo no dia 2 de maio de 1980, quando anunciou às 16 horas 21 minutos que a Central Paulista da extinta TV Tupi deixava, naquele instante, de gerar suas imagens. No rádio, ainda jovem, também marcou presença na cobertura jornalística de importantes acontecimentos, a exemplo da catástrofe causada pelo transbordamento do açude de Oroz, no Ceará, em 1960. Atualmente, Saulo Gomes tem escrito vários livros, inclusive um que tem tido a predileção do público brasileiro, sobre o pinga-fogo em que participou Chico Xavier. Nós vamos entrevistar hoje Saulo Gomes, que tem muito mais para contar. Nós temos convivido com ele nestes últimos 41 anos. Nossos cumprimentos, Saulo. Muito obrigado, Morandini, porque você me faz voltar a um pedaço querido de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso, cidade histórica, cidade que já deu a nós, não só em Minas, mas no Brasil, muitas lições importantes no campo político, no campo social, no campo econômico, principalmente. E eu estou revendo aqui, por onde já passamos há muitos e muitos anos, e graças a você, a sua atitude intrépida de grande profissional, e eu aproveito para dizer ao telespectador aqui de São Sebastião do Paraíso que eu fui um repórter realmente, felizmente, de muito sucesso no meu trabalho profissional. Fui contratado das maiores redes do país e em São Paulo, depois que saí da cadeia em 1966 pela TV Tupi, onde realizei alguns dos trabalhos maiores da minha vida profissional. E logo naquele ano de 66, meses após, quando eu saí de São Paulo para procurar no interior do estado de São Paulo grandes acontecimentos, eu fui encontrar alguma das grandes reportagens minhas, e quero registrar, peço licença a você, Morandini, eu fui encontrar em Ribeirão Preto alguns dos grandes temas da minha reportagem que me deram prêmios e que me deram muito e muito ibope. E lá eu encontrei um jovem repórter, à época o mais atrevido, o mais competente e considerado pela crítica, pelo público, o melhor repórter policial que Ribeirão Preto teve toda a sua região. Esse moço chamava-se Antônio Carlos Morandini. Aqui está.
me trazendo a São Sebastião do Paraíso. Eu publicamente, eu fico muito feliz quando posso dizer nas emissoras onde ele já me entrevistou, em rádio e televisão, em várias emissoras lá em Ribeirão Preto, e aqui pela primeira vez na sua TV Paraíso, eu tenho a oportunidade de agradecer publicamente e dizer, eu tive realmente muito sucesso, telespectador, porque eu tive a felicidade de, em cada cidade brasileira, nas principais capitais de cidades brasileiras, de fazer uma linguagem, né, Bonandini, que se usa muito no jornalismo, uma chamada dobradinha. Eu escolhia sempre o melhor repórter daquela cidade, daquela capital, para trocar informações e, graças ao trabalho daquele colega em determinado lugar, eu conseguia a primazia, conseguia o privilégio de trazer o grande furo jornalístico. E em Ribeirão Preto e região, o moço que me deu apoio nesta tarefa é este moço que me traz hoje para rever amigos, rever e falar para o seu telespectador aqui na TV Paraíso, que sei que nessa nova fase já começa a mostrar que veio. E eu espero, Morandini, se necessário, que você, que o Alessandro, me convoquem para vir muitas e muitas vezes aqui ajudar a colocar um tijolinho mais na história dessa televisão. Prepare-se, muito breve vocês vão ouvir, não somente aqui em São Sebastião do Paraíso, mas no Brasil inteiro, se falar do que aqui se faz no jornalismo feito por este moço. Obrigado, Morandini. Obrigado a você, Saulo. Eu quero, fazendo uma retrospectiva, o Saulo foi o repórter principal do programa do Ratinho na TV Record. Também. Aí depois ele foi convidado para ir para o SBT e não pôde ir por questões contratuais. Está sendo convidado agora para voltar. Estou dando furos de reportagem. Pode ser que aconteça em breve. É possível. E pode ser que aconteça o Pinga-Fogo. Novamente, nova fase, no horário que é reservado ao próprio Ratinho. Ele está entusiasmado com a ideia, já estamos discutindo. E nós falamos no início que o Saulo começou, inclusive na TV Tupi, e participou de todos os eventos, inclusive um que foi a marca registrada dele, porque ele conseguiu levar Chico Xavier para o Pinga-Fogo, coisa que ninguém havia conseguido. A amizade do Saulo para com Chico, e que foi, inclusive, traduzida nos anos seguintes, onde o Saulo fez uma campanha muito bonita, envolvendo o Brasil inteiro, para o Hospital do Pênfigo Foliáceo, da Dona Aparecida, em Uberaba, e que foi uma mobilização a pedido de Chico Xavier. É verdade. E o Pinga-Fogo foi um marco. É isso, Saulo? É isso. Eu vou sintetizar e, antes de chegar ao Pinga-Fogo, falar rapidamente 3 anos antes da minha aproximação com Chico Xavier. Até o ano de 1968, Chico Xavier, que havia anos atrás sido vítima de uma reportagem de escandalosa na revista O Cruzeiro, se negava a ir a qualquer programa de televisão, nenhuma aproximação ele se permitia ter com qualquer repórter, muito menos o seu grupo de trabalho e pessoas de sua família permitiam que algum repórter se aproximasse de Chico Xavier, que curtia a mágoa de um escândalo que o envolveu na antiga revista O Cruzeiro, anos antes de eu tentar me aproximar dele, o que eu consegui, né, Morandini? E você conhece o início da história, que juntos estávamos constantemente, eu em São Paulo, você em Ribeirão Preto, mas como contei há poucos instantes, constantemente nós trocávamos figurinha, né? Então você sabia do meu empenho em chegar próximo de Chico Xavier. Depois de um trabalho de aproximação de alguns meses, de 67 para 68, finalmente no mês de maio de 68 eu consegui a grande proeza, pela primeira vez na história da televisão brasileira, contrariando inclusive a vontade e a manifestação da poderosa Igreja Católica, a maior nação católica do mundo, era sem dúvida que o país hoje não se arrisca a dizer tanto, eu consegui me aproximar do Chico Xavier e pela primeira vez, como eu dizia, o Chico Xavier foi mostrado numa entrevista exclusiva comigo, para a TV Tupi, direto da Comunhão Espírita Cristã lá em Uberaba, e mais do que isso, pela primeira vez, espíritas e não espíritas, Morandini, e esse DVD está aí na praça, né, comercializado, que é hoje pela DVD Versátil de São Paulo, com esta matéria. Pela primeira vez, espíritas e não espíritas viram Chico Xavier psicografando uma mensagem. O impacto daquela matéria, a repercussão, a grande audiência e a sucessão de entrevistas que eu acompanhei o Chico já agora em todos os jornais, rádio e televisão pelo país afora, e ele só dava entrevista comigo presente, me credenciou, 3 anos depois, em 71, a exatamente fazer o que você acaba de dizer.
O Pinga Fogo era uma tribuna livre que se Era um programa só para políticos. que era, inclusive, daquelas perguntas que hoje CQC, Pânico, etc., era a fichinha. Exato. Era a fichinha, porque o que o pessoal ia a fundo buscar... E não tinha humorismo, tinha jornalismo para ler, né? Então era um grupo de colegas preparados para cada entrevistado na semana, era um naipe de jornalistas da melhor qualidade. Fora os outros que trabalhavam nas pesquisas. Exatamente. Né? No chamado jornalismo investigativo. Exatamente. E eu era esse repórter. Então eu, em verdade, não era coordenador, nem era como o Daniel Filho está mostrando através do Paulo Goulart no cinema. O Paulo Goulart entrou lá com o Saulo Guimarães. Né? Exato. Mas como se eu fosse o mediador, mas eu não fui mediador. O mediador foi o Almir Guimarães, que também já faleceu, e o mediador daquele programa. Então, o que houve, como eu contava, em 71, o programa estava em crise, a associada chamou a todos nós repórteres e pediu que indicássemos um nome capaz de alavancar a audiência do programa. Eu indiquei o nome do Chico Xavier. Foi um escândalo, os diretores ficaram assustados. E é importante dizer que sem qualquer cunho de religiosidade. Absolutamente, de coisa, agindo como até hoje, como você também, Morandini, sempre fez na sua vida profissional. Doa quem doer. Não tem problema político, ideológico, o time de futebol qual é, não interessa qual é a religião, interessa a notícia, a verdade, a todo custo, que você também sempre o fez com muita mestria lá em Ribeirão Preto, em toda aquela região onde você viveu e vive até hoje. Pois bem, o que você está fazendo hoje aqui em Minas pela TV Paraíso? Resultado, eu insisti, os diretores ficaram temerosos da reação da Igreja Católica, mas depois de muitas discussões, no dia 28 de julho de 71, lá estava eu, chegando a São Paulo com Chico Xavier. 39 anos atrás? 39 anos passados, colocando-o diante de uma bancada de ótimos entrevistadores, e o sucesso foi tão grande, a audiência, você sabe disso, Morandini, tão grande, que meses depois, pela primeira vez, 5 meses depois, o Chico Xavier, levado por mim, voltava ao programa Pinga Fogo em dezembro do mesmo ano. E mantendo o mesmo sucesso, o mesmo índice de audiência elevadíssimo. E todos fizeram perguntas que não eram, assim, no linguajar jornalístico, para amaciar, né? Não, um detalhe, só para que o público tenha uma chance de analisar ou pensar o que pode ter acontecido. Os entrevistadores tinham espíritas? Sim, tinha espíritas. Mas nós tínhamos o professor João de Escatimburgo, um grande líder, um escritor, um grande líder católico em São Paulo, diretor da USP em São Paulo. Nós tínhamos espírita, católico, evangélico, entrevistando o Chico Xavier, tudo isso ao vivo, né, Morandini? Ateu, indiferentes, aqueles que foram lá dizer que foram ao programa para desmoralizar o Chico e que aceitaram a sua mensagem e entenderam exatamente o que está neste livro. Há 3 anos, este programa de grande sucesso, 71, eu lancei em formato de DVD, que serviu de base agora para o filme, segundo Daniel Filho nos fala. O filme e agora o livro. Sobre Chico Xavier. Sobre Chico Xavier, o Pinga Fogo. Eu vou pedir agora um pequeno intervalo e vamos falar sobre isso e sobre outras reportagens suas, inclusive sobre Che Guevara e outras que você, por pouco, não morreu. Exato. Depois do intervalo. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Voltamos a apresentar o programa Olho no Olho pela TV Paraíso, a TV 10, a nossa TV. Hoje entrevistamos Saulo Gomes, o solerte repórter, aquele destemido que muitas vezes colocou sua vida a prêmio, porque investia como Dom Quixote contra os moinhos de vento, que não eram tão de vento assim. Tinham nomes, endereços e dinheiro. Saulo, nós falamos sobre, inclusive, Che Guevara, que você teve um livro escrito sobre ele, inclusive os colegas da TV Tupi
foram aqueles que identificaram o corpo de Che Guevara. Exatamente. E o filmaram na Bolívia, e também das lutas que você enfrentou, colocando sua vida a prêmio. Exato. Che Guevara foi um trabalho realizado realmente com exclusividade pela TV Tupi, dos colegas que realizaram aquela grande façanha em 67, no dia 9 de outubro de 67, quando ele foi executado. Horas antes havia sido preso lá em... Ele foi preso no dia 8 e executado no dia 9 de outubro. Então, desses colegas, a Eli Alves está viva, jornalista com mais de 81 anos de idade, aposentada, mora de Santos, e foi a grande repórter de todo aquele acontecimento, como você bem o disse. A identificação do Che Guevara para a imprensa mundial foi feita pelos diários e emissoras associados presentes naquela localidade chamada Camiri, no interior de São Paulo. Desculpa, no interior da Bolívia. Quando eu vi, né, Morandini, aquele trabalho, vou sintetizar a história. Quando eu vi aquele grande trabalho, grande furo jornalístico, eu perguntei na volta desses colegas da Bolívia alguma coisa mais sobre Che Guevara, se havia informação de como ele tinha sido preso, como é que tinha sido executado, etc. E havia uma nuvem realmente escondendo tudo aquilo, e eu entendi o problema de escola na época. A censura era violentíssima, né? Estávamos aqui em plena Revolução. Na Bolívia, exato. Então, os militares dominavam praticamente todos os países aqui da América, inclusive na Bolívia. Mas eu fiquei com aquela história na cabeça. Alguns anos depois eu consegui furar o bloqueio militar na Bolívia, me aproximei do general Gary Prado Salomão, que quando o capitão prendeu Che Guevara. E graças ao contato com esse general, que é meu sócio, meu parceiro, melhor dizendo, sócio não, meu parceiro no livro, eu consegui lançar em 2002, no Brasil estou na 9ª edição e na Itália já estou na 2ª edição. Aquele livro que você dispõe também na sua biblioteca, o livro intitulado Quem Matou Che Guevara. É a primeira vez no mundo, entre 154 livros escritos sobre Che Guevara, o meu é um deles, é o único livro que tem que ostenta esse título, porque o final do meu livro é exatamente o depoimento do militar que fuzilou Che Guevara. Vale a pena conferir, vale a pena ler. É realmente um momento dramático, uma descrição impressionantemente fria de um militar que, cumprindo ordens, fuzilou Che Guevara. Sem motivo algum, porque foi determinação superior. Determinação do general Barrientos, que era o presidente da República, e de mais outros generais do comando militar da Bolívia. A ordem foi executar o Che Guevara, e esse jovem, naquela época, um jovem suboficial, cumpriu, deu-lhe um rajada de metralhadoras, 8 tiros. Os detalhes você, quem se interessar, poderá encontrar no livro a resposta. Disse que o povo daquela cidade julga que ele é santo e vão orar até no hoje, local onde ele foi morto. A própria lavanderia do pequeno hospital onde o corpo dele ficou exposto durante algumas horas até ser trasladado para La Paz, aquela chamada câmara mortuária virou hoje um pequeno altar onde se acendem velas, fazem-se orações, etc. Então Che Guevara realmente tem hoje assim um tratamento de santo, de São Guevara, sem dúvida nenhuma, na localidade de Camiri, um lugar muito pequeno no interior da Bolívia. E quando você escreveu o livro, você nem pensava que o nome Guevara ia ter essa dimensão mundial que tem, não é? Ah, sim, é o que dizem alguns dos meus entrevistados, especialmente o general Gary Prado Salomão no meu livro. Che Guevara era um grande líder, um grande guerrilheiro, mas ele passou a ser mito depois da sua prisão e execução na Bolívia em 67. E quanto a isso, estava muito doente, inclusive, exatamente, quando foi morto, não é? Bem, agora vamos passar para Chico Xavier. Sim. Chico Xavier. Você privou da amizade de Chico Xavier. Durante mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E em determinada época, Chico Xavier chegou para você e pediu: ajude a Dona Aparecida. Dona Aparecida era quem tratava daqueles pobres que tinha a doença do fogo selvagem, conhecida como pênfigo foliáceo. Eu sei que você fez uma campanha, conseguiu colocar todos, o Brasil inteiro participou da campanha, com esse objetivo de ajudar a Dona Aparecida. E os artistas, os empresários, os jornalistas, todos estavam com o mesmo foco: ajudar o hospital do pênfigo foliáceo. Como é que foi essa campanha? Em 3 meses nós construímos, e até hoje lá está a obra, o maior hospital no gênero no país. E por uma questão
até de honestidade, eu gostaria de dizer que realmente o Brasil inteiro contribuiu para que chegássemos numa determinada data, dia 16 de junho de 68, lá em Uberaba, com 23 caminhões carregados de doações. Então, doações feitas no estado de São Paulo inteiro, enfim, Minas Gerais, o Brasil inteiro. Mas por uma questão de justiça e reconhecimento, a maior contribuição do interior de São Paulo foi na cidade de Ribeirão Preto, porque lá estava liderando a campanha na sua praça principal, pela sua rádio, à época, a 79, esse moço, Antônio Carlos Morandini, com seus colegas, com a sua equipe. Então, Ribeirão Preto foi uma cidade que também deu, graças ao seu trabalho, e seus colegas, uma grande contribuição para que se realizasse aquela obra. É um hospital modelo no gênero no Brasil inteiro. E ajudou a muitas pessoas. Que ajudou a muitas pessoas, foi um pedido de Chico Xavier, eu fui atender o seu pedido, mostrei, você lembra bem, a que estavam relegados, abandono total e absoluto, aqueles doentes, aquela gente tão sofrida, Dona Aparecida, sozinha, lutando, tentando salvar aquelas vidas. Então, este impacto dado ao Brasil, através da minha reportagem Verdade, pela TV Tupi, que me custou muita dor de cabeça, inclusive perante algumas lideranças militares, fez com que se tivesse aquela obra concluída. Dona Aparecida morreu agora há pouco tempo, o ano passado, em dezembro, já com 96 anos de idade, mas conduziu a obra até o fim. Está lá, nesse pedaço de Minas Gerais, em Uberaba, o dia que lá você... Quantos quilômetros foram de pessoas congestionando a pista? Da ponte do Delta até dentro de Uberaba, nós tivemos ali 32, 33 quilômetros de massa compacta, de povo esperando a nossa caravana, e você fez parte dela como repórter que se deslocou de Ribeirão Preto para lá, né? E todos os artistas do auge das novelas da Tupi, naquele ano de 1968. Saulo, e depois, como é que foi essa amizade com Chico Xavier? Quantas vezes você esteve com ele, acompanhando nas suas transcrições psicográficas, etc.? Foram muitas, né, Morandini? Porque, como disse, veja bem, até hoje, muitos me perguntam, e eu acabei de fazer uma observação sobre isso há pouco tempo. Mas você é espírita, porque você trouxe Chico Xavier? Não interessa o que eu sou, interessa que eu sou repórter, como Antônio Carlos Morandini sempre o foi, com independência, com vontade, com coragem, com garra. Então, quando eu resolvi pautar o Chico Xavier e peitei, desculpa o termo, a direção associada, enfrentei muitos obstáculos, consegui enfrentar os problemas dos amigos, dos familiares do Chico para me aproximar dele. Quando o Chico olhou olho no olho na minha cara, é o nome do programa. Exatamente, eu creio que pela, sei lá, pela intuição dele, pela competência dele, pelo que ele, Chico, era, ele viu nos meus olhos, na minha alma, que eu estava ali como repórter em busca de uma verdade, mas para tratá-lo, e ao espiritismo por seu intermédio, com dignidade, com respeito, acima de tudo. Confiou em mim, fiz a primeira reportagem, como há pouco me referi, foi um grande impacto. Depois, a partir daí, você me fala dos programas, sim. Todos os programas, em todos os canais de televisão e rádio que convidaram o Chico Xavier aí, em vários estados brasileiros, especialmente São Paulo, não como censor, mas como seu amigo, ele me pedia que eu estivesse presente, e geralmente eu estava nos bastidores assistindo às suas entrevistas. Tal era a confiança, ele se sentia bem, se sentia confortado com o repórter amigo presente. Então, nos tornamos ali dois grandes amigos. E um dos programas que eu sempre assinalo como grande sucesso na época foi em 70, quando o Silvio Santos fazia um programa chamado Cidade contra Cidade, você se lembra, né, Morandini? Onde se defrontaram Uberaba e São José do Rio Preto. E o Chico compareceu porque eu estava presente no estúdio. E é esta foto deste programa que o Silvio Santos tem até hoje em seu gabinete de trabalho, num gabinete de trabalho onde ele permite pouquíssimas pessoas se apresentarem, ele mantém na sua cabeceira, no alto da parede, esta foto tão importante. Foi o momento na vida do grande empresário de televisão Chico Xavier. Esse programa, Cidade contra Cidade, Silvio Santos, desculpa. Cidade contra Cidade, na foto está lá Silvio Santos, o Chico Xavier e o repórter magrinho naquela época, que era o Saulo Gomes. E, aliás... E assim muitos outros programas. Uma homenagem a São Sebastião do Paraíso. O pai de Francisco Cândido Xavier
esteve em Ribeirão Preto acompanhando a instalação da estação da Mogiana. E lá em 1895, alguma coisa assim. E ele gostou da tranquilidade de Ribeirão Preto, cujo nome é São Sebastião do Ribeirão Preto, até hoje. Exato. Embora não se utilize do nome no todo. E ele levou a sugestão ao prefeito da hoje Pedro Leopoldo para colocar o nome da rua em que eles moravam, de São Sebastião, que tanto serve para Ribeirão Preto como para São Sebastião do Paraíso. E um detalhe, isso ocorreu, segundo o Chico diz, você tem também o discurso dele, em fevereiro de 72, quando ele recebeu o título de cidadão ribeirão pretano, lá na Cava do Bosque, lá em Ribeirão Preto. Lotada. Exato, foi a maior sessão que a Câmara de Vereadores teve. Você foi vereador tantas vezes, né? E até presidente da Câmara, conheceu bem o episódio. Eu era naquela né? época. Então, o resultado, foi tão importante este evento naquela época, que o Chico, no seu discurso, colocou essa história, dizendo que o pai fez esse pedido ao prefeito, passou, portanto, a família de Chico Xavier a viver antes de 1900, lá em São Sebastião, na rua São Sebastião, e 10 anos depois, ou 15 anos depois desse episódio, melhor dizendo, nascia Chico Xavier, na rua São Sebastião, no dia 2 de abril de 1910. Também é homenagem para São Sebastião do Paraíso, porque é o santo protetor. Exato. Saulo, e aí? Aí um detalhe, eu sou filho de uma cidade cujo padroeiro é São Sebastião. Rio de Janeiro. Eu sou repórter, eu sou nascido no Rio de Janeiro, e São Sebastião é o nosso padroeiro. Eu quero entregar o livro. Eu vou, daqui a pouco, receber o seu livro, porque eu quero falar mais sobre ele, e principalmente do Pinga Fogo, depois do intervalo. Eu sou doadora de órgãos. Para isso, não deixei por escrito. Não precisei de um guia, nem usar o braille. Simplesmente falei para minha família. Assim, o som das palavras, que é tão importante na minha vida, vai ser importante também na vida de outras pessoas. Voltamos a apresentar o programa Olho no Olho, pela TV Paraíso, a nossa TV 10, a sua TV. Estamos apresentando Saulo Gomes, aquele repórter da TV Tupi, do SBT, da Record antes, e hoje da TV Paraíso. Está conosco aqui. Saulo, nós falamos daquelas reportagens que naqueles tempos, não muito idos, causavam impacto e ameaças, e se o repórter não se cobre, é verdade, ele pode morrer. Os seus processos que o digam. 106 processos, né, Morandini? Eu somei toda a minha vida profissional. E quando eu voltei do Uruguai, onde eu estive exilado, depois de muito tempo preso no Brasil, eu respondi a 13 PMs. IPMs. Inquéritos policiais militares, que era o braço, ou vamos dizer, o instrumento da Revolução. Até porque houve absurdo naquela época. Eu não estou dizendo que eu sou santo, mas eu não tinha atividade política, não tinha nenhuma filiação partidária, não era filiado a nenhum partido, não desenvolvia, você sabe disso, nenhuma atividade política. Mas eu era repórter duro no Rio de Janeiro, dos meus 54 anos de profissão, 10 anos no Rio de Janeiro. Denunciei picaretas, denunciei os chamados ladrões dos colarinhos brancos, eu denunciei civis pilantras, eu denunciei militares pilantras que havia, até gente do nosso meio profissional. Então, mas todas aquelas minhas denúncias resultavam sempre num processo. Como era natural, queriam tapar o sol com a peneira. E quando eu digo... E colocar medo, né? Ou achavam que colocaram... As ameaças, etc. E quando eu digo que eu tive 106 processos em vários estados brasileiros, a maior parte no Rio de Janeiro, eu fui absolvido neles todos, Morandini, você sabe, não por competência de advogados, porque era o jornalismo responsável. Quando dizia que aquele cidadão, fosse ele quem fosse, era ladrão ou era autor de um determinado crime, de um determinado delito, na hora que eu fui chamado às barras do tribunal, lá estavam os documentos, a chamada exceção da verdade. Exato, então estavam lá as provas na mão. Então, graças a essas provas, eu fui absolvido em tudo. Quanto aos IPMs, lógico que a anistia me salvou, senão eu teria sido condenado
alguns anos de cadeia, mas isso aí é outra história. E aquela reportagem dos agiotas que puseram até alguém para procurá-lo para... Ah, foi. Essa é uma delas, né? Um dos maiores empresários do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, de uma família até hoje tradicional, chamada Família Verde, né? Tinha sido vítima, inclusive, desse grupo de agiotas. Você se recorda bem, eu reuni documentos, foi mais uma de muitas ameaças, mas que quando chegamos no tribunal nós provamos. Se os acusados não ficaram presos, a história é outra. O Saulo Gomes não tem nada com a história. Mas a exemplo do que você também fez como grande repórter policial em Ribeirão Preto, na sua região, você sabe que eu fiz no Brasil inteiro. Então eu sempre digo isso, né, Morandini? Eu fico triste de saber que repórter investigativo é hoje alguma coisa em extinção. Não há mais. Está praticamente extinto no Brasil. Então hoje é muita gritaria na televisão e pouca informação. Precisamos preservar, o repórter não pode ser, Morandini, você sabe disso, apenas o segurador de microfone. Porque eu abandonei praticamente São Paulo, grande São Paulo, há 8 anos passados, é o tempo que eu estou morando em Ribeirão Preto. Porque eu me desiludi no momento em que eu vejo, através de não sei quantos apresentadores famosos na televisão, o repórter improvisado em segurador de microfone. Eu estou muito velho, com 82 anos de idade, para segurar microfone. Hoje é a ditadura dos pauteiros e daquele que monta a entrevista na televisão. E alguns departamentos comerciais estão muito preocupados em somar todos aqueles segundos para faturar mais. Lógico que a TV... Ou usar o repórter como o cachorro que você atiça para poder receber o dinheiro. Lógico. Então, lógico que a TV Paraíso precisa, espera e vai ter, graças à sua nossa programação, muitos patrocinadores mas vão vir aqui patrocinar pela excelência da sua transmissão, pela qualidade dos seus programas, pela competência dos seus entrevistadores. Já está aqui um moço experiente, que é o Antônio Carlos Morandini, e tantos outros colegas. Sei que o Morandini ainda vai anunciar a qualquer momento uma nova contratação aqui do Canal 10, da TV Paraíso. Então, tudo isso porque é a vontade de acertar. Se a TV Paraíso vai melhorar a sua programação, o seu jornalismo vai se tornar alguma coisa de grande qualidade, esplendorosa, é natural que os patrocinadores venham para cá para lhes dar a sustentação, mas não para tirar o horário sagrado que o jornalismo precisa, merece e deve ter na televisão. Falando neste jornalismo, este livro, me fala dele. Este livro está, ao que consta, subindo até acima do 7º lugar que as revistas lhes deram nas últimas semanas. Parece que está subindo mais. Eu tenho 3 registros que eu acho que é importante registrar. A revista Veja acaba de nos colocar, com mais de 1.200.000 exemplares mês, acaba de colocar o nosso Pinga Fogo Chico Xavier, este livro, entre os 10 mais vendidos. A revista Época também nos dando o 7º lugar. E a Folha de São Paulo, em 2 matérias recentes de quase meia página, mostrando não só a capa do livro, mas fazendo comentário. Está entre os livros mais vendidos no Brasil. Nós já ultrapassamos em pouco tempo, já nos aproximamos de 50.000 exemplares vendidos e outro tanto está sendo encaminhado para a venda nesses 2, 3 meses. Isso é uma editora nova, editora Intervidas, do interior de São Paulo, de Catanduva. E o filme do Chico Xavier tem muito deste livro, porque tem muito do Pinga Fogo, que é o fio condutor. Aliás, você está usando a frase exatamente que o Daniel Filho usou. Em Minas Gerais, Daniel Filho é o produtor e diretor do filme. Então, quem for ao cinema vai ver que lá o filme, Chico Xavier, o filme, é o nome, né, no cinema, é baseado numa biografia, uma das biografias realizadas por um grande jornalista que é o Marcel Sotomayor, que é diretor de jornalismo, inclusive na área de jornalismo, lá na TV Globo no Rio. E só que no momento em que o Daniel Filho adotou As Vidas de Chico Xavier, que é o livro dele, como tema para um filme, ele esbarrou num problema. Mas como eu vou começar e como eu vou terminar? Alguém lembrou ao Daniel Filho que eu tinha lançado há 3 anos passados pela DVD Versátil, produtora lá de São Paulo, também de um jornalista, Luciano Vieira de Mello. Eu tinha lançado aquele Pinga Fogo de 71 em DVD. Ele solicitou o DVD
Daniel, e eu tenho depoimentos sobre isso, né, Morandi? Daniel, os artistas e os demais diretores... Você foi convidado a participar. Eu participei, eu assisti o final das filmagens no dia 22 de agosto lá em Uberaba, como também a convite do Daniel, no dia 12 de março, eu fui ao pré-lançamento do filme em Uberaba. Pré-lançamento em Uberaba dia 12 de março, dia 13 em Pedro Leopoldo, cidade onde nasceu o Chico Xavier. Então, o que o Daniel fez? Artistas, diretores e ele próprio, vendo repetidas vezes o DVD, serviu para que ele fizesse, o telespectador indo ao cinema vai ver, que é o cenário do Pinga Fogo montado no Rio de Janeiro, e a condução do programa Pinga Fogos atravessa inteirinho o filme. Por isso que o Daniel disse que é o fio condutor. É a base. A base no cinema. E lá está o Paulo Goulart fazendo o personagem Saulo. Aliás, agora, eu queria que você entregasse ao Alessandro. Eu vou entregar. Esse já tem, eu vou entregar para o Alessandro. Esse é o Alessandro. Autografado e nominal a ele. Você fez um livro sobre o Pinga Fogo e foi didático. Cada item que o Chico comentava, ele abordava o que havia sido falado no Pinga Fogo. Principalmente vida em outros planetas, que ele disse há 39 anos atrás que iriam encontrar água na Lua. E no ano passado, já os cientistas anunciaram que a água, na forma de 3, 4 meses mais ou menos, a NASA forma anunciou. de gelo, foi encontrada. 9 litros de água retirada da Lua. A NASA anunciou agora há pouco, mais de 3, 4 meses. E mais, falou sobre as questões do relacionamento entre as pessoas, do homossexualismo, cada um tem o seu, né? O divórcio, a conquista do espaço, sobre outros planetas estarem habitados. Exatamente. Não é verdade? E cremação de corpos, mortes coletivas que nós tivemos aí. O divórcio, veja bem, o divórcio, a lei do divórcio, que é do ex-senador pelo Rio de Janeiro, Nelson Carneiro, só 4 anos depois foi assinada no Brasil. Nesse livro, nesse Pinga Fogo que está no DVD, o Chico Xavier já assinalava a necessidade de se respeitar a vida dos casais separados no Brasil, que não tinha uma condição legal, se não houvesse o divórcio. Então, aí está a íntegra dos 2 programas pela primeira vez. Essas fotos que você vê aí, inclusive, Morandini, preto e branco, porque a televisão no Brasil ainda era preto e branco em 71. São todas tiradas do próprio vídeo do programa. E o Chico Xavier tinha quantos anos? Aí ele estava com 61 anos de idade. E ele morreu morreu aos 92. Quando eu fiz a primeira entrevista com ele em 68, o Chico estava com 58 anos de idade. Portanto, 3 anos depois, ele estava aí com 61 anos. Eu sugiro, esse livro é importante, porque ele é um documento histórico, você vê que na própria caixa do DVD, eu digo que está nesse livro também. Isto é um documento histórico do jornalismo e no entender de grandes lideranças espíritas, Morandini, no Brasil, um divisor de águas na história do espiritismo. Os espíritas, as suas lideranças da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita de Minas Gerais, com quem eu vou estar agora, nos dias 22 e 23, vou estar na Bienal do Livro em Belo Horizonte. Portanto, mais uma presença nossa no território mineiro, estarei agora autografando esse trabalho. Esse livro, desculpa a imodéstia, merece estar em primeiro lugar em vendas no Brasil inteiro, como temos visto assinalado nos chamados grandes órgãos de imprensa. E é uma obra-prima dessa editora de jovens lá de Catanduva, que montaram um livro com esta qualidade. E o que o Morandini quer dizer a isso, o senhor desvém uma coisa que é muito importante. Ele falou sobre Arigó também, né? Arigó. Implicações das cirurgias plásticas, manifestações simultâneas do Dr. Fritz, pena de morte, ele fala também sobre a pena você vê na última contracapa, você vê os temas principais aí anotados lá de fora, na última contracapa. Nessa aqui. Aqui fora, aqui atrás. Aqui fora. Aí tem alguns temas. Reencarnação, morte, evolução, psicografia, religião, mediunidade, família, educação, umbanda, homossexualismo, divórcio, milagre e muitos outros importantes assuntos são abordados por Chico Xavier. Essa é uma obra especial que traz na íntegra as 2 históricas edições do programa Pinga Fogo da TV Tupi. E um detalhe que eu gostaria de assinalar, né, Morandini?
Esse livro não está apenas nas livrarias espíritas, como normalmente acontecia, os livros escritos por espíritas à disposição de espíritas. Não, está em todas as livrarias, inclusive não espíritas no Brasil. E a estatística já nos mostra que 60% das vendas deste livro hoje são não espíritas que estão comprando. Querem saber, querem conhecer. Depois eu quero perguntar para você, Saulo, no outro bloco. É sobre a sua vida atual. Parece que vai dar uma mudança. Você recebeu um convite. Um convite recebi. Para voltar à ativa. Acredito, pode até acontecer. Nas próximas semanas, é verdade. Afastada há 10 anos já. Daqui a pouco eu falo sobre isso depois do intervalo. Voltamos a apresentar Olho no Olho, pela TV Paraíso, o nosso canal 10. Entrevistando Saulo Gomes, este ícone do jornalismo brasileiro. Saulo, com relação a este livro ainda, e sobre o filme e sobre os DVDs. As pessoas que quiserem podem adquirir como? Onde encontrar os DVDs e o livro? Olha, então, eu creio que até aqui mesmo em São Sebastião do Paraíso o livro já tenha chegado, o DVD há 3 anos passados que está na praça. Eu repito, viu, Morandini? Em todas as redes, nas grandes livrarias, Saraiva, Siciliano, Nobel e tantas outras pelo Brasil afora. Todas as livrarias estão abastecidas de norte a sul do Brasil. Então, essa cotação que me dá essas primeiras colocações na vendagem de livro, através, repito, da Veja, da Época, do jornal Folha de São Paulo e outras publicações pelo Brasil afora, é consequência disso. Eles fazem um apanhado da venda do livro em todas as redes, em todas as livrarias do Brasil inteiro. Agora, quantos mil livros você já foram vendidos? Nós já passamos de 40 mil, segundo a minha editora, mandaram rodar mais 10 mil, nós estamos nos aproximando de 50 mil exemplares vendidos em bem pouco tempo. E o filme foi assistido por quantas milhares de pessoas? Segundo as últimas informações, até esse momento, 3 milhões de pessoas já assistiram Chico Xavier, o filme. Veja bem, houve quem se preocupasse que o valor da produção foi muito caro, custou 12 milhões de reais, segundo a própria direção do filme, a montagem daquele filme. Até este momento, segundo as informações que temos, esse filme já arrecadou 28 milhões de bilheteria. Então já pagou o custo, já tem aí mais 16 milhões. E tem havido ainda a assistência de um público bastante consistente? Continua. Olha, eu vim agora do Nordeste, sabe você, né? Eu estou viajando desde o dia 2 de abril, várias cidades no interior de São Paulo. Você tem sido solicitado para comparecer ao Brasil inteiro? Tenho, estou aceitando uma série de convites, aceitei, aliás, uma série de convites, eu saio daqui, eu tenho compromisso amanhã em 2 outras cidades do interior de São Paulo, no sábado e domingo, como anunciei há pouco, estou convidando os amigos daqui de São Sebastião de Paraíso, que certamente estarão lá em Belo Horizonte, na Bienal do Livro. Estarei sábado e domingo na Bienal do Livro, e de lá já vou sair e seguir para outras cidades do Nordeste. Eu fiz algumas cidades como Fortaleza, Teresina, Salvador, Natal, né? Natal, no Rio Grande do Norte, depois Brasília e outras. Estive agora na FENAC, que eu sei que está em poucas cidades brasileiras. Estive lá em Ribeirão Preto, no Morumbi, São Paulo, e anteontem em Campinas. E a imprensa, como é que tem se portado? Tem dado cobertura? Muita cobertura. Eu tenho sido convidado, e você ainda assinalou, o último programa que eu estive em São Paulo, de âmbito nacional, foi o programa do Ratinho, no SBT. Você fez Eliana? Eu fiz Eliana, fiz o Ratinho, fiz a Silvia Popovic, fiz a Márcia Goldsmith, agora estou o Maurício
Maurício Nunes, filho do Max Nunes, o grande produtor do Jô Soares, me convidou, estou só esperando a produção e o Jô marcarem datas, já mandei o livro para eles, estarei brevemente no programa do Jô Soares também, falando, mas eu tenho esse privilégio. Lá na nossa Ribeirão Preto, sua cidade, onde eu vivo já há 8 anos, eu tenho tido muita cobertura de todos os órgãos de imprensa, inclusive de você nos seus programas de rádio e televisão, que eu tenho certeza que aqui na TV Paraíso não será diferente. O Morandini, onde ele põe a sua fala, a sua cara, o seu talento, a sua coragem, tem audiência. Aqui não será diferente. Já sei que já tem alguma repercussão. Espere um pouco mais, como diz aí os mais antigos, é ver para crer. Então, o olho no olho é coisa muito séria. Morandini sabe como poucos fazer isso no rádio e na televisão. E eu fico muito feliz de dividir trabalho, tanta reportagem minha na minha vida profissional com esse moço. Agora me diga uma coisa. Você esteve afastado por um tempo do Ratinho. Quando da saída da Record do Ratinho, foi para o SBT, você foi convidado a ir também e não pôde ir. Porque a Record me deu um contrato naquela época, não ganhando o que o Ratinho foi ganhando no SBT, mas um contrato muito importante durante 4 anos também. Para eu não acompanhar o Ratinho, eu recebi um contrato de 4 anos com a TV Record, por isso eu não acompanho o Ratinho. Nesta última entrevista sobre Chico Xavier, que ele deu uma ênfase muito grande, deu uma cobertura total para você, e ele o chama de velho amigo, né? E o trata como se fosse muito próximo, ele teria feito um convite para você voltar a trabalhar na televisão? Fez e nós estamos já discutindo, eu acredito que vai acontecer. Você está apenas conciliando as coisas. Exato, conciliando, porque como minha vida está toda, como você sabe, toda ela agora montada e organizada em Ribeirão Preto, eu não pretendo sair de Ribeirão. Mas se tudo correr do jeito que está caminhando, eu vou dividir a minha morada, será Ribeirão Preto e São Paulo. O Ratinho tem uma visão boa, ele entende, hoje ele aprendeu o que é televisão, ele está com a ideia de transformar um dos seus programas da semana numa nova fase do Pinga Fogo, que será apresentado por mim. Essa é a manifestação dele. Ele fará comigo ainda por esses dias, Morandini, um especial, ele mandou tirar do arquivo meu. As reportagens mais bombásticas que vocês fizeram. Que nós dois, que eu fiz no programa dele quando na Record, então ele vai fazer um especial onde nós vamos mostrar algumas dessas reportagens bomba. A maior delas todas, que deu maior índice de audiência a ele, foi o caso Maníaco do Parque. Eu já mandei do meu arquivo pessoal as gravações para ele. Então, depois desse programa, eu creio que... Você escreveu um livro sobre os Mamonas Assassinos? Escrevi em 96. Esse meu livro chama-se O Último Voo, onde eu denunciei todos os elementos técnicos e humanos que contribuíram para a queda do avião em que morreram os Mamonas. Se houver oportunidade, você já me entrevistou sobre isso lá na sua televisão e na rádio em Ribeirão Preto, e você sabe que eu tenho anunciado isso. Aproveito aqui o Canal 10, aqui a TV Paraíso, para anunciar mais uma vez. Se houver oportunidade, muito breve, eu gostaria de relançar o livro O Último Voo, com o subtítulo A História Continua. Consiste no seguinte, telespectador: eu vou provar, de posse dos elementos que eu tenho, dos depoimentos de civis e militares, de autoridades da aeronáutica e dos membros da CPI, do Senado e da Câmara, mais recentemente, eu vou mostrar que todos os elementos técnicos e humanos que contribuíram para a queda do avião, que em março de 96, no dia 2, mataram 9 pessoas, dentre esses 5 componentes do grupo Mamonas Assassinas, são os mesmos elementos que contribuíram para a queda de um avião da TAM, em 96, no bairro do Jabaquara, em São Paulo, onde morreram 99 pessoas. Depois, em 2007, na Bacia Amazônica, os 154 mortos no voo da Gol. E agora, mais recentemente, os 199 mortos ali próximo ao aeroporto, no bairro do aeroporto, em São Paulo. Repito, os elementos técnicos e humanos, Morandini, que contribuíram para a queda desses aviões são os mesmos. O resto é discurso falatório, deputados e senadores fizeram CPI, não se sabe para quê. A direção, os dirigentes da aeronáutica no setor, do CENIPA, que é o Centro de Investigação da Aeronáutica, anunciou, apurou, trouxe o seu relatório. Por enquanto, tudo que se sabe é blá, blá, blá. Para finalizar, sabe uma das provas?
Você ouviu insistentemente em São Sebastião do Paraíso, eu sei que ouviu muito também, as autoridades dizendo que Congonhas tinha que ter a área de escape 300 metros de ampliação na pista, com determinado tipo de piso que facilitasse segurar o avião. Tudo isso ficou no discurso. Então eu pretendo nesse novo livro, que é o mesmo título, O Último Voo e a História Continua. Pretendo denunciar esse fato. É o que nós fizemos na vida inteira. Ô Saulo, e agora, voltando à televisão, seria realmente uma nova vida, o desabrochar daquilo que ficou escondido? Será, sabe por quê? Apesar de tantos anos de trabalho e com uma idade tão avançada como eu estou, felizmente a idade... Posso perguntar quantos anos você tem? Pode, 82 já completos, já estou caminhando lentamente para os 83. Mas a saúde está boa, felizmente, o meu entusiasmo é o mesmo, é o que você, Morandini, sempre teve também. Não existe fronteiras que a gente não possa ultrapassá-las. Se voltar do jeito que o Ratinho está pensando, o SBT acreditar e realmente não quiser tolir a minha liberdade, porque se tolir eu saio fora, eu vou voltar a fazer aquele jornalismo que o Brasil espera, merece e a televisão precisa. Há muita coisa séria e grave nesse Brasil mal investigada. Os políticos não estão com autoridade moral, inclusive, para investigar, até porque eles são parte de alguns desses crimes. Então é preciso repórteres independentes, com coragem, sem ser candidato. Eu costumo dizer sempre, eu sou filho carioca, filho de gaúcho, e eu costumo dizer, né, a expressão que eu ouvia sempre do meu pai, né? Os gaúchos, pelo menos no interior, usavam muito isso. Não sou candidato a herói, mas também não sou filho de pai assustado. Precisamos denunciar coisas graves no Brasil. Se o Ratinho realmente concretizar o seu sonho, que é o sonho meu também, o SBT eu voltar ao ar, será, Morandini, para fazer o que nós sempre fizemos, jornalismo viril, com dignidade e com responsabilidade. Bom, eu quero parabenizá-lo. Eu o conheço há muito tempo, sobre essa sua vitalidade e sobre esse trabalhar incessante. Você não para. Sim. É aqui, é ali, é acolá. Agora mesmo estou com muitas horas de voo por aí para anunciar e para divulgar e autografar esse livro e fazer palestras que eu faço. O DVD também é seu. O DVD é meu, eu lancei o DVD há 3 anos passados, porque os direitos do Pinga Fogo são meus. É isso que eu ia perguntar. O título Pinga Fogo é seu? O título é meu, foi registrado. Registrei em 1979, surgiram algumas contestações, sempre que é natural, acontece, né? Mas o título continua prevalecendo. E uma coisa importante, né, Morandini? Pinga Fogo, nessa altura, um programa esquecido de 2 gerações no Brasil, porque a Tupi fechou já há 30 anos, no dia 2 de maio, como você bem lembrou. O Pinga Fogo foi uma marca no jornalismo brasileiro que ficou esquecido. Então, nesse momento, o Pinga Fogo está sendo revivido e a marca do Pinga Fogo chama-se Chico Xavier. E eu pretendo, e se voltar ao ar, vou honrar esse título, essa tradição e a memória do grande espírita, da figura humana mais extraordinária que eu conheci, que é Chico Xavier. E eu gostaria de dizer a você o que eu falei em Ribeirão, falei há pouco aqui para o nosso Alessandro. Eu estou à disposição, se amigos, se os espíritas e não espíritas. Eu tenho feito palestras, você sabe, em lojas maçônicas, em reuniões, em várias cidades, reuniões